Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O que eu vou falar pode soar irônico por vários motivos, e também de certa forma contraditório, porque é um assunto que eu falo sempre de se diferenciar, tentar ser diferente, que é ficar na zona de conforto, um termo que muita gente, principalmente os coaches, usam, né? E outros enganadores, certo? Então, assim, eu digo, fique nela, tá? Tem gente que diz, não, amplie sua zona de conforto para ser diferente. Tem gente que diz, saia, e aí alguém foi mais esperto e disse, amplie. Mas não, fique, porque conforto é bom, certo? Por exemplo, se você for pegar um gol quadrado, parece que você tá sentado num jumento, certo? Assim, esses carros, um Fusca também, se ele não for, se não tiver um ajuste na suspensão, seja para rebaixar ou coisa e tal, você tá sentando, o carro praticamente não tem suspensão. Então, assim, em um banco de couro é muito melhor do que isso, certo? Sentar num banco de couro, botar o popote lá. Num banco de couro assim, bonitão, se ele tiver lustrado, é bem melhor do que nesses carros assim, certo? E isso não é tendo uma visão utilitarista, tendo uma visão esteta mesmo. E digo isso porque a gente precisa disso mesmo. Precisamos dar o sentido, por exemplo, da arte, pelo menos para mim, né, enfeitar o mundo, de diferenciar-nos, certo? É que nem, por exemplo, assim, se você for ligar para crítica, certo? Ligar para crítica, você tá vivendo sua vida, tá bem, ela tá funcional, e vem alguém e diz, faça isso, faça aquilo. Bom, basicamente tá todo mundo vendendo certezas. Certezas são basicamente um bálsamo, são um placebo que a gente usa para se sentir melhor. Porque de fato, de certezas a gente nunca tem. No máximo a gente se faz forte, ou pelo menos aparenta ser forte, para a gente poder ter uma resiliência para enfrentar adversidades. Mas de resto, é muito melhor não fazer nada e depois descansar, certo? Do que, por exemplo, você ficou desempregado e tem 6 meses de auxílio desemprego e ficar enviando currículo, por exemplo. Por exemplo, aqueles currículos que já são genéricos e por aí vai, e no qual você não vai conseguir emprego, né? É que nem, por exemplo, uma pessoa me pergunta, na verdade fez uma, uma afirmação dizendo, alguém irônica, né? Alguém sabe como se consegue emprego? Porque eu já vi que mandando currículo não é. E bom, e no caso realmente, de fato, não é. Ou por indicação ou por concurso público, né? Certo? E nenhum dos dois é estável, tá? Você pode ser chutado a qualquer momento. Como chama? A ideia de que você vai jubilar num emprego, hoje mesmo público, assim, inexiste. Tirando no caso do judiciário e no oficialato do exército, tá? E a concorrência é bem alta. E também no oficialato das polícias militares. Perfeito. Do contrário, pode ficar tranquilo que não vai ter, certo? É alguém te indicando da empresa, você ser sobrinho, você ser irmão, pai, filho, o que for.
ser apadrinhado, não importa, é assim, certo? A menos que te vejam como algo diferente, muito interessante e te ponham lá. Porque também, e talvez até um bom laranja. É que nem, por exemplo, a pessoa limpa o caixa da empresa, né? Vende para um terceiro a um preço simbólico que a pessoa não pagou. A empresa quebra e ela abre uma segunda empresa. Tem gente que faz isso. Certo? Não é todo mundo, é uma exceção, mas é um exemplo. Certo? É a pessoa que comprou simbolicamente, né? Tal a determinada empresa, ela, cara, que quase custa. Se ela mora num barraco e recebia R$ 300 por mês para ficar de boca fechada e assinar uma papelada que ele nem sabe o que está escrito, isso aí é com a justiça e com a justiça se faz com o tempo. Perfeito. Bom, então assim, basicamente que na zona de conforto, sim, é certo. E a zona de conforto, como eu disse, é saber que terá aflições. Haverá aflições, haverá todo tipo de tormentos. E eu não estou dizendo isso que você deva simplesmente armar barricadas, digamos assim, contra contra o que você tem para manter essa zona de conforto, mas saiba que vai ter. E saiba que você espere tranquilamente por algo que virá e que você não sabe quando, mas vai vir. E você estará pronto para isso, digamos, para encarar com calma. Que nem, por exemplo, a pessoa que está doente, acredita que não vai, acredita que vai se curar, porém ela acaba piorando e ela não vê o que é com o resultado, né? Dessa certeza que ela não tinha, que é esse bálsamo da vida. Então, por quê? Porque, como eu disse, certezas são o que? São certezas são um placebo da alma, são um bálsamo, são um elixir, é algo que a gente toma, mas de fato, que a gente, ou no caso a gente acredita, mas que de fato não faz efeito algum, só faz o efeito da gente se sentir bem. É que nem, por exemplo, a pessoa que se acredita cheia de certezas, normalmente, via de regra, é sempre um panaca que ou aprendeu uma pouca coisa e acha que sabe tudo, ou uma pessoa que já acha que sabe tudo e não aprendeu nada. E essas pessoas são assim. É perfeito? Então, assim, como eu disse, não tenha certezas. Só saiba que o que há de pior virá, entendeu? Todo prédio, por exemplo, estima-se tem uma vida útil que a gente conhece, certo? Por exemplo, numa viagem que tem entre a Luz e a Barra Funda, da viagem de trem, você vai ver as entradas ou saídas, né, de antigos depósitos de materiais lá. E só tem aquela fachada e um pouquinho das paredes laterais. Certo? Bom, alguém acreditou que aquilo era feito para durar e quando foi abandonado simplesmente foi ruindo com efeitos da chuva e por aí vai. Entre outros, o mato cresceu, né? E então, assim, nem fizeram uma favela lá. Tem a favela do Moinho que é do outro lado. Perfeito? Então, assim, fique isso aí. Ficar na zona de conforto é se proteger. Entendeu? É sempre estar pronto com a consciência de que sim, as coisas vão piorar, os preços vão subir, você vai se decepcionar com as pessoas, né? Por mais que você confie nelas.
certo? Que você pode. E aí, quando você for considerado desconfiado, você vai dizer com toda o garbo e elegância: não é que eu não confio em você, é que eu não confio em ninguém, certo? Então, assim, ter sempre tudo isso. Sempre ficar nessa zona de conforto que é uma defensiva. E nisso você vai sempre saber que o que? Você estará lá, certo? Porque, como eu disse, conforto é algo bom, tá? É algo bom, é algo que a gente procura. Como eu disse, quando a gente comprava um Gol quadrado, por exemplo, parecia que você estava no Fusca, né, que não tinha suspensão, ou Brasília também. Não estou falando mal necessariamente dos carros da Volkswagen. Parece que eu estou denegrindo a marca, né? Mas na verdade são carros ótimos, mas realmente não eram confortáveis e não são. A menos que, como eu disse, você ponha bancos de couro, que são ótimos. É ótimo botar o bumbumzão ali num banco de couro e um banco de couro de um carro, certo? Não precisa necessariamente, mas o de couro legítimo é melhor, mas às vezes um falseta para enganar todo mundo pensando que você é bacana, realmente também é bom. E por que disso? Como eu disse, conforto é sempre bom. É que nem você pensa numa na cama que o colchão vai ficando velho, mas aquela rede que você se balança é sempre gostoso de estar lá. O problema é sair que às vezes você, se você não tiver o costume, ou sei lá o que, você pode se arrebentar todo e provavelmente fazer a alegria de quem tá vendo, né? Acontece. Mas como eu disse, conforto é sempre bom. É, a zona de conforto, de certa forma, deve ser uma grande defensiva, ok? Tem de ser feliz. Obrigado.